Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade à aula de sistema neurológico, tá? As patologias. A gente vai continuar falando sobre a epilepsia, que é uma alteração temporária, ou seja, ela vai ter um tempo determinado, irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas, distúrbios metabólicos e se expressa por uma crises epiléticas repetidas. Pode estar relacionada com uma lesão cerebral decorrente de um trauma na cabeça, uma infecção por meningite, por exemplo, neurocisticercose, que são ovos de solitária no cérebro, abuso de bebidas alcoólicas e drogas. As causas que deram origem à epilepsia, por muitas vezes, não são identificadas. Encontra apenas algumas cicatrizes cerebrais que são ignoradas, de causas ignoradas. Quais são os sintomas? Quando a pessoa está com epilepsia, gente, ela fica com espasmo, com tique, tremor, palpitação, vômito, essa visão de chamas, que é a dor nos olhos, ruídos, vertigem, o olhar parado. Então, o cuidado da enfermagem é bastante importante num paciente quando está numa crise epilética. E a gente vai ver isso já já. Tem as fases da crise. A fase tônica, que é quando todos os músculos se contraem, os olhos ficam revirados, o maxilar fechado, ocorre a apneia. A apneia, gente, é a ausência da respiração. E a face violácea, tá? Face violácea. Tem também a fase clônica, que é convulsões, agita mais o rosto. A fase de coma, tá? Que libera urina, fase de sono. E tem a fase de despertar, que ela não lembra da crise, a amnésia. Então, eu tenho aí 4 fases da epilepsia. A fase tônica, que é quando o músculo se contrai, olhar revirado, maxilar fechado, ausência da respiração, e a face violácea. Face violácea, gente, é porque o rosto da pessoa vai ficar arroxeado, tá? A fase clônica, convulsão, onde se agita mais o rosto. Coma, que libera urina na fase do sono. E fase de despertar, ele não lembra da crise. Então, tá aí as fases da epilepsia. Como é que a gente faz o diagnóstico da doença? História do paciente, por tomografia e ressonância, eletroencefalograma e o Holter cerebral, que é um monitoramento contínuo da atividade elétrica do cérebro. O tratamento é justamente para bloquear essa descarga elétrica anormal que o cérebro sofre, que vai produzir a crise epilética. E aí o medicamento bloqueando as crises, elas vão sendo controladas. Como as crises elas são ocasionais e imprevisíveis, não adianta tomar medicamento só por ocasião da crise ou sem acompanhamento médico regular e contínuo. Então, é um medicamento, gente, que uma pessoa epilética vai ter que estar tomando sempre. Exemplo de alguns medicamentos é o fenobarbital e o Valium. Cirurgia pode ser também o caso. Ressecção das áreas onde se inicia a crise. Assistência de enfermagem. Estender o paciente sobre um colchão em um lugar confortável, retirando de perto o objeto em que ele possa se machucar, como pulseira, relógio, óculos, afrouxar a roupa, retirar prótese, afastar as pessoas curiosas, caso seja no ambiente público, não colocar nada na boca, segurar a cabeça dele levemente lateralizada e evitar acidentes, evitar também limitar o movimento. Então, coloca o paciente mais confortável o possível, tá? Coloca o paciente mais confortável possível. Deixa eu só voltar aqui para vocês reverem. Não coloca nada na boca, segura apenas a cabeça levemente lateralizada e espera passar a crise. Após a crise,
Garantir que aquele paciente esteja respirando com as vias aéreas livres, puncionar e manter acesso venoso para medicação de emergência, administrar a medicação prescrita como anticonvulsivante, manter um ambiente silêncio e semi-escuro, observar sinais de confusão mental que pode durar semanas após a crise, evitar o uso de bebida alcoólica e orientar quanto aos efeitos colaterais da medicação. Então tá aí um pouquinho falando sobre a crise epilética, sobre a epilepsia. Vamos agora para o mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson, gente? É uma doença neurológica que ela é crônica e que ela é progressiva. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a doença realmente vai piorando. Ela ocorre uma degeneração das células situadas em uma região do cérebro conhecida como substância negra. Elas são responsáveis pela produção da dopamina, que é um neurotransmissor que, entre outras funções, controla o movimento. Aparecimento dos principais sinais e sintomas da doença é o tremor, rigidez, a bradicinésia, que é o movimento lento, e a alteração do equilíbrio. Uma pessoa de mal de Parkinson, como vocês já sabem, treme muito. Causas: envelhecimento. Todos os indivíduos saudáveis apresentam uma morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Então, o envelhecimento é uma das causas do mal de Parkinson. Sintomas: tremor, acinésia ou bradicinésia, que é lentidão e diminuição dos movimentos voluntários. Rigidez, enrijece os músculos, principalmente onde ficam as articulações. Instabilidade postural, que é dificuldade relacionada ao equilíbrio. Então, esse paciente acaba tendo queda frequente. Diagnóstico é clínico, baseado nos sinais e sintomas descritos pelo paciente. O profissional mais habilitado para tal interpretação é o médico neurologista. O tratamento: medicamento, físio, fono, suporte psicológico, nutricional, é importante para reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, porque aí vai permitir que aquele paciente tenha um pouco de qualidade de vida nos próximos anos. A medicação que normalmente é utilizada é a levodopa. Tem também drogas estereotáxicas, que é o controle de tremores, e também existe cirurgias. Recomendações: reduzir o risco de queda, usar roupa fáceis de manusear, largas e elásticas, talheres com cabos maiores, canudos para tomar líquido, auxílio no cuidado pessoal, evitar isolamento do paciente. Então, a falta de compreensão da família é uma das causas da depressão em cerca de 50% dos pacientes, porque eles mesmos estando doentes, eles mantêm a inteligência, então eles continuam pensando, e aí quando a família o rejeita, quando a família o escanteia, eles vão se sentir diminuídos, desvalorizados, com uma baixa autoestima. Então é importante em que a gente dê esse apoio à família, para que eles tenham um tato para lidar com aquele paciente, com aquele doente que está com o mal de Parkinson. Doença de Alzheimer é uma doença que a gente vê muito em pessoas realmente idosas, tá? É uma doença lenta, progressiva, que destrói funções mentais importantes, onde vai levar o paciente a uma demência, onde esse paciente vai perder a capacidade de raciocínio, julgamento, memória, onde ele vai ficar dependente de todas as suas atividades diárias. É a causa mais comum de demência, sendo responsável por mais de 60% dos casos. Os neurônios e suas conexões se degeneram e morrem, onde vai causar atrofia cerebral, e aí tem esse declínio da função mental. Quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Idade avançada, histórico familiar, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial,
aumento do colesterol, diabetes mellitus e depressão após os 50 anos. Quais são os sintomas? Problema de memória, onde ele vai esquecer de fazer tarefas simples, como cozinhar, como lavar. Falta de nexo ao conversar, vai demorar a encontrar as palavras certas. Perda de iniciativa, de interesse, confusão sobre os lugares, comportamento, onde ele vai deambular de noite, incontinência, comportamento agressivo, apraxia, que é a capacidade de efetuar movimentos voluntários, afasia, que é a substituição de palavras e letras, agnósia, que não reconhece objetos e para que servem. Então, é uma doença realmente grave, onde o paciente ele vai ficar completamente dependente de um tudo, gente, de um tudo. Para fazer sua higiene, para comer, para tomar um banho, para ir aos lugares. Aquele paciente vai ser ainda pior do que uma criança, porque ele não tem noção de mais nada, ele não vai saber nem para que serve uma colher. Então, é uma doença realmente muito complicada, tanto para o paciente, tanto para a família e principalmente para a família. Tratamento. Manter o paciente afastado de atos e situações inseguras, como fio pelo chão, irregularidade no piso escorregadio, excesso de móvel pelo caminho. Atividade física devem ser encorajadas, portanto, tem que ser supervisionadas. Medicações que podem ajudar a amenizar alguns sintomas da doença de Alzheimer, isso aí vai ser prescrito por um neuro. Atividades que estimulem a memória, como leitura constante, exercício de aritmética, matemática, jogos inteligentes e participação de atividades em grupos. Então tá aí, gente, um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. Vamos agora falar sobre alguns exames neurológicos que existem. Primeiro a gente vai falar sobre a punção lombar e o exame do líquido cefalorraquidiano. Entre o nível L3 e L4 lá da coluna, se retira o líquido cérebro-espinhal, onde esse líquido vai ser avaliado, vai ser estudado com uma finalidade diagnóstica e terapêutica. O diagnóstico é feito através da coloração do líquido, que geralmente é branco, límpido. Se for purulento ou houver hemorragia, pode indicar sérias complicações. Assistência nesse exame. Orientar o paciente do exame. O paciente tem que estar com a bexiga e intestino esvaziado, ou seja, a urina e fezes. Colocar o paciente em decúbito lateral, próximo à borda do leito, com o dorso em flexão máxima. No próximo slide eu vou mostrar a foto para vocês. Joelhos fletidos para frente e a nuca curvada para frente. O técnico deve ajudar para que o paciente fique realmente nessa posição. Vai ser colocado um travesseiro na cabeça do paciente para que a coluna seja mantida em linha reta. Então segue aí a foto para vocês, como o paciente deve ficar e onde a agulha, não sei se vocês estão conseguindo ver, onde a agulha vai penetrar entre a L3 e L4, onde ela vai atingir ali o líquidozinho para ser retirado. Exame neurológico dos olhos revela a condição de funcionamento de algumas funções neurológicas, indicando o grau de consciência conforme seu diâmetro das pupilas. Então, a pupila, gente, ela pode estar isocórica, que é grau de dilatação igual em ambos os olhos. Anisocóricas é quando tem uma dilatação em graus diferentes em cada pupila. Miose, contração da pupila. Midríase, dilatação da pupila. Reflexos corneanos, realizado através de um toque na corneta, normal, fechamento da pálpebra. Tem também os exames radiológicos, que é o radiológico do crânio e o da tomografia computadorizada do crânio. Tem também a angiografia cerebral. Esse exame é feito através de uma função direta e introdução de um contraste na artéria carótida,
comum, subclávia ou no arco aórtico. A anestesia para se realizar esse exame pode ser local ou geral, depende do contraste que vai ser utilizado e também da equipe de neurologia. Investiga quanto à presença de doenças vasculares, aneurismas, malformações arteriovenosas. A gente vai orientar no exame radiológico, orientar o paciente sobre o exame, jejum de 6 horas, aferir a pressão antes do exame e se tiver com anormalidade, tem que comunicar. Após o exame, o paciente deve ser colocado na posição de semi-Fowler, tá? Evita hematoma na punção local, no local da punção. No caso de haver hematoma, fazer a crioterapia, que é a terapia com gelo. Mielografia, realizado através da punção lombar, onde são injetados contrastes ou ar no espaço subaracnoide espinhal. Delimita o espaço subaracnoide, mostrando qualquer distorção da medula ou do saco dural espinhal, visualizando tumor, hérnia, disco. As radiografias são executadas simultaneamente com a introdução do contraste. Então, à medida que vai introduzindo o contraste, já vai realizando o exame. Assistência de enfermagem. Na mielografia, repouso no leito, evitar de ficar de pé logo após o exame, oferecer e estimular a ingestão de líquidos e aferir sinais vitais e os cuidados gerais com os pacientes. No eletroencefalograma, ele vai registrar as oscilações do potencial elétrico do cérebro, avalia a fisiologia da atividade cerebral, onde ele vai diagnosticar alterações convulsivas, como na epilepsia, que é um indicador de morte cerebral, avaliação de coma ou síndrome encefálica orgânica. São aplicados, desculpa gente, deixa eu só repetir aqui, serve para diagnóstico de alteração convulsivas, como na epilepsia, é também indicador de morte cerebral, tá? Eu falei isso na entonação errada, desculpa. Então, é indicador também de morte cerebral. Então, se o paciente entrar em morte cerebral, é feito um eletroencefalograma. E se por acaso não tiver atividade elétrica no cérebro, é porque aquele paciente realmente está com morte cerebral. Avaliação de coma ou a síndrome encefálica orgânica. É aplicados eletrodos no couro cabeludo e fitados com o auxílio de uma touca formada por tiras elásticas. Então tá aí a fotozinha para vocês do eletroencefalograma, tá? Como o paciente fica. Então a gente vai orientar esse paciente como é feito o exame, lavar as mãos com sabão neutro, evitar a ingestão de bebidas e medicações estimulantes como chá, café, álcool ou também tranquilizantes, das 24 a 48 horas antes do exame. Não é necessário fazer jejum e orientar que o paciente não durma durante a noite que antecede o eletroencefalograma quando indicado. Então, gente, aqui a gente finaliza a aula de patologia e alguns exames neurológicos. Qualquer dúvida é só perguntar. Tenham uma boa tarde para vocês.